El Salvador acaba de divulgar o seu programa de cidadania por investimentos. E eu devo confessar, eu fiquei chocado com essas notícias. Na verdade, eu já imaginava que eles iam ter algum programa como esse e que iam permitir, inclusive, investimentos em Bitcoin. Porém, o programa acabou ficando muito restrito para aquelas pessoas que são milionárias. Isso mesmo, milionárias, porque eles vão pedir US$ 1 milhão, que pode ser pago em Tether ou em Bitcoin, para que você consiga essa sua cidadania por investimentos. Só que é US$ 1 milhão em doação para o governo. Não é investindo na economia local, comprando imóveis, abrindo empresa, é doação mesmo. E aí quando você vê as notícias sendo divulgadas pelos portais cripto com certo entusiasmo, eles falam, poxa, você vai lá, faz a doação e em 6 semanas você já está com a cidadania de El Salvador. Mas não é exatamente isso. Na verdade, se você for ver no texto da lei, o que eles aprovaram é que em 6 semanas você já vai ter o visto, a autorização para residir em El Salvador. E aí você vai poder ir até lá e considerando que você fez esse investimento, ou melhor, essa doação de US$ 1 milhão em cripto, aí você vai poder aplicar para ter a cidadania. Mas aí a lei não esclareceu muito bem sobre como que vai ser essa aplicação, quanto tempo que vai levar, quais vão ser os pré-requisitos nessa segunda etapa. Na prática, entre todos os programas que eles poderiam fazer de residência, aliás, tem aquele programa que você pode ter o direito de residência lá se você tiver investimentos em 3 bitcoins pelo menos, mas eles poderiam fazer alguma coisa assim semelhante para você conseguir a cidadania também, investindo em alguma coisa lá, mas não, eles fizeram pior, que é doação, e eles ainda botaram uma nota de corte muito alta. Então você paga US$ 1 milhão para ter um passaporte, para ter uma cidadania de um país do Caribe, que se você for olhar aos seus semelhantes ali, em termos de força de passaporte, é parecido com Neves, República Dominicana, Panamá, só que na média os países ali que fazem fronteira ou que estão na região próxima de El Salvador, eles cobram US$ 100 mil, US$ 200 mil para você conseguir um passaporte do país em questão. Aqui é quase 10 vezes mais caro para ter algo que basicamente é a mesma coisa. E o acesso que esse passaporte te dá também não é tanto um plano B para você que é brasileiro ter um risco, ou melhor, uma proteção ao risco Brasil, caso as coisas aqui deem errado. É um passaporte que na prática te dá mais ou menos a mesma coisa de acesso que o passaporte brasileiro. Para ser sincero, o brasileiro é até melhor. Então, mas e se aprenderem o meu passaporte brasileiro? Você está trocando 6 por meia dúzia, tá? Pode ser interessante ter um plano B, mas será mesmo que essa é a melhor opção? Será que não faz sentido morar 3 anos no Uruguai caso você seja casado, ou 5 anos caso você seja solteiro, para pegar um passaporte lá? Ou melhor, vai para a Espanha, que você já consegue se naturalizar em 2 anos, e aí é um passaporte europeu, muito mais forte do que o passaporte brasileiro, porque te dá acesso a morar na Europa, ficar mais do que 3 meses e vários outros países, coisa que o brasileiro não te dá, o El Salvadorenho não te dá. Ou ainda, quem sabe, não faz mais sentido você ir atrás de uma segunda nacionalidade italiana por conta dos teus antepassados, portuguesa, alemã, ou mesmo por conta do Golden Visa em Portugal, €500 mil em algum negócio lá. Ou ainda o programa de Malta, que é €1 milhão. Tá, daí nesse caso é mais ou menos o mesmo preço do de El Salvador, mas é Malta, é um país da Europa, o primeiro mundo, um passaporte muito mais forte, então realmente vale o preço. El Salvador ficou bem mais ou menos. E o que eles esperam com esse passaporte é atrair esses milionários. Eles têm uma expectativa de atrair pelo menos 1.000, 2.000 pessoas nos próximos anos. Mas assim, honestamente, a maior parte dos milionários não vão querer comprar esse passaporte porque o preço está muito distorcido. E se eles atraírem, no meu palpite, 30 pessoas no próximo ano, eu acho muito. Ainda mais agora que o pessoal vai ver essa alta do Bitcoin e vai falar, né, eu não vou me desfazer dos Bitcoins para investir num passaporte de El Salvador, porque provavelmente a gente está aqui na iminência de um ciclo de alta, considerando o halving e tudo mais, então nem é um bom momento para você fazer isso, na minha opinião. Claro, sempre tem aquele cara que tem 800, 900 Bitcoins, e para ele gastar uma quantia ali que para ele é ínfima em Bitcoin, não vai afetar o patrimônio dele, para poder apoiar a ideia, incentivar o Nayib Bukele, o presidente,
do El Salvador, que tem adotado medidas extraordinárias para incentivar esse ecossistema. Aí o cara vai lá e faz uma doação, beleza, vai ter um ou outro, mas isso é a exceção. E também vai ter aqueles que vão falar, pode parecer caro agora, mas eu realmente acredito que El Salvador vai virar a Singapura da América Latina. Um país vai bombar muito nos próximos anos com essa política de incentivo às criptomoedas, de otimização fiscal, de liberdade e também de segurança pública. Eles prenderam um monte de gangster criminoso lá nos últimos meses. E aí as pessoas às vezes fazem essa aposta, acreditando que no futuro isso vai valer muito mais. Mas será que essa aposta realmente faz sentido? Na minha opinião, também não. El Salvador é um país que o presidente, e realmente eu gosto muito dele, mas, apesar disso, é bem verdade que ele vive criticando o FMI, os Estados Unidos, a União Europeia, os países ocidentais no geral, de forma um tanto quanto agressiva. E isso tende a pegar mal nas relações diplomáticas e internacionais, então não espere que o passaporte de El Salvador comece a se tornar mais forte nos próximos anos. Além disso, ele se aproxima muito mais do mundo oriental, da China. Aliás, a China que construiu uma biblioteca lá, tem incentivado estradas, investido muito dinheiro dentro de El Salvador. Então, ele está mais alinhado, sob o ponto de vista econômico, estritamente, evidentemente, com esses países orientais. Então, se for o caso, acabaria tendo passaporte para ir para lá com mais facilidade. Mas não para o mundo ocidental, que é onde a maior parte do pessoal gosta de ir, ou ao menos os ocidentais. Então, realmente tem esses defeitos. E por fim, outro problema, e talvez o mais grave, é que se por um lado El Salvador tem conseguido acabar com a criminalidade, botando todo mundo para a cadeia e não tem conversa, um país que antes tinha índices altíssimos de criminalidade, problemas com gangues, aquelas gangues lá que o pessoal é todo tatuado, nada contra a tatuagem, tá, pessoal? Mas talvez vocês vejam essa imagem dessas pessoas em El Salvador e aí vocês identifiquem alguns filmes, séries, é de lá, que tem muito esse perfil de criminoso. Agora, El Salvador está fazendo um esforço para aprender esse pessoal, porém, eles não querem ser presos, é óbvio. E nessa guerra contra o crime que Nayib Bukele traçou, muitos desses criminosos estão fugindo para Panamá, República Dominicana, para os países em volta ali da região. O que, se você for parar para pensar, é um ponto que enfraquece o passaporte deles. Daqui a pouco, os países vão começar a falar, não, quer saber? Vou pedir visto, porque esse pessoal tem passaporte de El Salvador e está vindo para cá, e eu não quero, eles não são bem-vindos em lugar nenhum, essa aqui é a verdade. Então, esse é um outro problema que El Salvador pode enfrentar. Agora, será que ter uma segunda nacionalidade não faz sentido nenhum? Bom, talvez a de El Salvador, neste momento, não seja interessante. Mas ter uma segunda nacionalidade certamente é interessante para que você consiga ter um plano B, para que você consiga se proteger do risco Brasil, caso tudo aqui comece a ir ladeira abaixo, você tem o direito de residir em um outro país. Você tem acesso a oportunidades de investimentos no exterior, ou às vezes a oportunidades de estudar no exterior com um custo mais barato, ou ainda acessar o sistema de saúde, acessar o sistema financeiro de outros países, adquirir crédito, comprar imóveis, enfim, isso acaba sendo algo que você pode deixar de mais valioso para os seus herdeiros, ter uma nacionalidade de um outro país. Se você tem o direito, você deveria correr atrás disso. E aqui na Capital Global, a gente oferece auxílio para esse pessoal que deseja segunda nacionalidade em alguns países, como Itália e Portugal, por exemplo. Agora, mesmo se você quiser apenas saber um pouco mais, se você tem direito, ou quais são os países, quais são as vantagens, eu gostaria de divulgar para vocês hoje, em primeira mão, que nós estamos trabalhando no lançamento de um produto novo, que irá ao ar agora no dia 6 de fevereiro. Que é o nosso serviço de assinatura de conteúdo, os nossos relatórios, conforme você pode ver aí no site. Nós vamos ajudar com informação para que você consiga abrir uma conta bancária offshore em países até então muito difíceis de serem acessados por brasileiros, inclusive fazer as coisas de forma remota, inclusive saber quais contas têm maior privacidade e quais têm menor privacidade. Vamos falar sobre como que você pode fazer para adquirir a residência em outros países, para investir em determinados setores de outros países, enfim, nós vamos produzir relatórios mensais para te ajudar aí a internacionalizar, otimizar com impostos e também conseguir fazer um planejamento patrimonial
e para o seu estilo de vida, livrando-se dos problemas do Risco Brasil. Conteúdo quinzenal, tem muita coisa aqui para lançar. Quem adquirir vai ter acesso já ao acervo, já vamos começar com pelo menos uns 5 relatórios previamente publicados, e aí dali em diante, a cada 15 dias, em média, talvez um pouco menos do que isso, nós vamos mandando conteúdo exclusivo para você. Conteúdo que até então era muito escasso de você conseguir encontrar na internet, principalmente em língua portuguesa, mas que para os assinantes do Capital Global Report vai ficar muito mais fácil de encontrar. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acompanhar. E não deixe de nos seguir também lá no Instagram, @capital.global, ou no meu pessoal, @guilhermebauer.s, porque terão promoções exclusivas nesse novo produto para quem estiver nos acompanhando por lá também. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.